Bem-vindos a mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC em parceria com a Nova IMS e com o apoio da Nexcellence. É um programa que pretende discutir os principais temas relacionados com o futuro das organizações numa economia cada vez mais digital. E Future Enterprise, ou empresa do futuro, ou organização do futuro, é a visão da IDC para uma empresa, para uma organização que se quer resiliente, ágil e capaz de inovar de forma contínua numa economia cada vez mais digital. Cada episódio teremos uma entrevista com uma personalidade que acreditamos que esteja a transformar ou a criar uma Future Enterprise ou que esteja a contribuir para o ecossistema de transformação digital em Portugal. E nessa nossa sessão de hoje teremos uma entrevista a uma pessoa muito especial, mais uma entrevista a uma pessoa muito especial que tem contribuído imenso para todo o ecossistema de transformação digital em Portugal. Mas para apresentá-lo tenho aqui comigo o meu amigo e co-moderador Fernando Bação. Fernando, passo da bola. Obrigado Gabriel. Bem-vindos. Hoje o nosso convidado é o Pedro Duarte. Penso que muitos de vocês já conhecerão o Pedro Duarte, é uma figura pública, na verdade. Só para fazer um resumo muito rápido da sua carreira, o Pedro é licenciado em Direito, foi, quando era mais novo, dirigente da JSD, foi também deputado em várias legislaturas à Assembleia da República, e foi também secretário de Estado da Juventude. Mas não é tanto esta faceta política do Pedro que estamos hoje aqui para explorar, é mais a outra faceta profissional do Pedro, que desde 2011 trabalha na Microsoft, onde atualmente é diretor dos assuntos corporativos, e mais especificamente o nosso interesse é explorar um pouco as ideias do Pedro enquanto presidente do Conselho Estratégico para a Economia Digital da CIP. Pedro, pronto, és um jovem e a minha primeira pergunta era, tendo em conta, digamos, este percurso profissional já tão rico, a primeira pergunta era, qual é que achas que foi ou que é a tua qualidade pessoal que é mais marcante e que mais contribuiu para este teu percurso profissional e, digamos, de intervenção pública? Antes de mais, cumprimentos ao Gabriel e Fernando, um olá assim remoto, mas não menos caloroso, e agradeço muito esta oportunidade de aqui poder estar a partilhar convosco estes momentos, cumprimentando a IDC e a Nova IMS por mais esta iniciativa, que acho que é muito interessante de podermos todos refletir um bocadinho e pensar sobre alguns assuntos importantes nas nossas vidas, quer individuais, quer mais coletivas. A pergunta é desafiante, Fernando, porque de facto escolher uma característica não é muito simples e, portanto, eu vou começar já por ser um bocadinho indisciplinado e, se me permitirem, vou enumerar duas, talvez. E a primeira tem a ver eu diria, com o foco. Eu de facto já fiz coisas muito diferentes na minha vida, às vezes até fiz mais do que uma coisa em simultâneo, coisas bastante distintas. Mas isso não pode ser confundido com dispersão, não é? E, portanto, eu acho que sou bastante seletivo na escolha dos objetivos que quero atingir. E esse processo de escolha é que talvez seja, perdoem-me esta imodéstia, não é? Mas talvez seja a razão para eu poder, em algumas circunstâncias, pelo menos, ter algum sucesso depois nos objetivos alcançados. Portanto, é quase um problema de base. É escolher bem aquilo em que me quero focar, em que me quero envolver, e depois daí sim, então ir a fundo e, como se diz, uma linguagem mais corriqueira, depois não largar o osso, não é? E, portanto, até enquanto não atingir o objetivo, eu aí sou eu muito focado, quase obsessivamente focado, não é? Para atingir esses mesmos resultados, não é? E, portanto, costuma-se dizer que não se compram guerras que não sejam para ganhar, numa linguagem assim um bocadinho mais militar, não é? Mas é um bocadinho esse o espírito e, portanto, é preciso escolher as guerras em que, de facto, ou quando escolhemos uma guerra, ela tem que ser para ser ganha, não é? E, portanto, o critério aqui não é ir a todas as guerras, não é? A segunda característica, que eu não acho que seja menos importante, e, portanto, por isso, perdoem-me que tenha duas, tem a ver com a forma como eu, desde muito novo, e não sei muito bem explicar porquê,
ou qual a influência, mas eu sempre tenho tido a capacidade de fugir chamemos-lhe a vertigem do short term, não é? Do curto prazo. E, portanto, isso tem-me permitido o quê? Permite-me, por vezes, ver um bocadinho mais para além da linha do horizonte. E mais uma vez, perdoe-me, isto é sempre muito difícil estarmos a falar de nós próprios, mas é mais para quem nos está a ouvir poder refletir um bocadinho também nas suas circunstâncias pessoais. Não é? É importante vermos para além da linha do horizonte e perceber que o mundo não acaba amanhã, nem acaba no negócio que estamos a fazer, nem na atividade, seja o que for, em que estamos conjunturalmente envolvidos. Não é? Isso tem permitido, por exemplo, que eu tenha conseguido cultivar muito as relações interpessoais, não é? Que são críticas, não é? Porque se nós percebermos que de facto o mundo dá muitas voltas e todos nos vamos cruzar uns com os outros mais tarde ou mais cedo, nós percebemos que nós nunca devemos fechar portas, devemos ser tolerantes com os outros, devemos perceber a diversidade, devemos valorizar aqueles que pensam de maneira diferente da nossa, não é? Isto é muito importante, não é? Acho que mesmo quando olhamos para alguém e achamos que essa pessoa está a cometer um erro ou está a fazer algo que não é o mais adequado, nós devemos só observar com muita atenção, porque às vezes aprendemos mais com esses casos do que propriamente com aquelas pessoas que são muito parecidas connosco e estão muito alinhadas e nos estão a dizer que sim a tudo e estão a fazer aquilo que nós faríamos. Um, Isso é mais confortável, não é? A nossa zona de conforto é juntarmos a essas pessoas, mas nós aprendemos mais com outras, não é? E portanto, eu acho que esta visão um bocadinho mais, se quisermos, de médio prazo, tem-me permitido criar, eu diria, um conjunto de relações interpessoais que no fundo acaba por ser também muito da minha força no dia a dia, não é? É poder ter de facto, aprender com muita gente, não é? E isso tem sido muito benéfico para mim, não é? Pedro, falaste no foco, não é? Falaste no ver para além da linha do horizonte. Tu já há algum tempo, não sei se são 2 ou 3 anos, tens um novo desafio e imagino que um novo foco que é o trabalho que estás a fazer com a CIP, não é? Presidente daquilo que é o Conselho Estratégico para a Economia Digital na CIP, e portanto parece-me aqui um ótimo desafio, e nós na EDC, enfim, olhamos para aquilo que é o futuro da nossa economia, o futuro das organizações numa economia cada vez mais digital, e é um tema crítico para o nosso país. Tu queres partilhar um pouco connosco aquilo que é a tua visão sobre a nossa realidade, ou seja, principalmente em termos de tecido empresarial, não é? Trabalhando com a CIP, tens uma visão única. Partilhar um pouco como é que tu vês o setor das PMEs, algum setor ou subsetor específico, e o que tu achas que deve ser feito para, de facto, acelerar a transição, a transformação digital da nossa economia. Sim, de facto, este é um desafio novo que o Gabriel, tu conheces bem, não é? Na CIP, porque a CIP é uma organização muito representativa do tecido económico nacional, não é? É a confederação que junta inúmeras dezenas de associações, quer setoriais, quer de natureza mais regional e local, não é? Portanto, cobre o território todo português, cobre todos os setores de atividade, mas quer dizer, era um bocadinho um paradigma da economia nacional e, portanto, olhava para estes temas da economia digital e para esta disrupção tecnológica que estamos a viver, olhava de uma forma, há uns anos atrás, olhava de uma forma um bocadinho desconfiada, não é? E, portanto, eu acho que a criação deste Conselho Estratégico, e foi isto que o Presidente da CIP me desafiou, foi para isso, tenta de facto aqui romper um bocadinho com essa zona de conforto, lá está, em que também a CIP, como a realidade nacional, se encontrava. E portanto eu acho que isto tem a ver um bocadinho com a pergunta que tu fazes, Gabriel, e que eu acho que é muito pertinente, né, sobre aquilo que é o nosso contexto nacional, não é? A chamada economia real, não é? E que às vezes está para além daquilo pronto, que são um ou dois casos que nós conhecemos, e que muitas vezes são os mais mediáticos e mais comentados e mais falados, digamos assim, não é? E, portanto, eu diria que nós temos aqui um país, eu vou dizer um bocadinho aquilo que é a minha percepção pessoal, porque aí a própria IDC tem com certeza, tem de certeza, não é? Estudos, e tem uma análise, digamos assim, do mercado que é muito mais aprofundada que eu, e os números são conhecidos e estão aí para ser avaliados por qualquer pessoa. Agora, eu talvez possa contribuir um bocadinho para a nossa discussão se der aquela que é a minha percepção mais pessoal, não é? Mais individual.
E eu acho que nós aí temos de facto um país, em certo sentido, temos um país a duas velocidades. Portanto, temos um leque de líderes empresariais, de gestores, de empreendedores que perceberam o contexto e estão a aproveitar o contexto. E normalmente aí temos muita gente a ter muito sucesso, até em termos globais, quer dizer, nós temos muitas vezes falado do caso dos unicórnios, não é? Que iniciaram pequenas startups que começaram e muitas delas têm um sucesso hoje em dia global notável, não é? E temos muitos casos destes no nosso país, não é? Felizmente. Mas apesar de serem muitos, ainda são uma minoria, claramente, porque temos depois um outro lado, não é? O reverso da medalha, em que há um conjunto de empresas que eu diria se habituou a um determinado tipo de contexto, o mundo todo alterou-se e a forma como se está a adaptar é relativamente lenta. E isso era, nós quer dizer, não faz muito sentido ficarmos muito surpreendidos com isso, porque de facto as mudanças estão a ter uma velocidade vertiginosa, não é? Portanto, é um crescimento exponencial e a nossa formatação mental de todos nós, não é uma lógica linear e, portanto, nós temos dificuldade muitas vezes em acompanhar estas mudanças exponenciais e isso também se nota ao nível do nosso tecido empresarial, não é? Agora, eu acho que há razões para termos alguma esperança no que está a acontecer. Por um lado, porque nós temos um problema enquanto país, e isto faz sentido talvez fazermos esta abordagem, há de facto, enquanto país nós temos duas vertentes, não é? Por um lado somos um país altamente atrativo para este novo mundo, digamos assim, digital. Por várias razões, porque nós temos uma infraestrutura digital que compara bem em termos internacionais, poderíamos e deveríamos estar melhor, mas não temos um atraso à partida, não é? Como se calhar noutros momentos, noutras revoluções industriais tivemos. Temos depois uma estabilidade política, económica, ao nível da segurança do nosso dia a dia, por exemplo, não é? Que é das melhores do mundo, não é? A esse respeito. Aí estamos na primeira linha, no pelotão da frente, claramente. Não é? Temos uma qualidade de vida que todos nós reconhecemos: o sol, o mar, a gastronomia, etc. Não é? Essa parte todas, felizmente, nós conhecemos e valorizamos. Não é? Temos depois eu diria, uma questão cultural que talvez seja o mais importante. E que aí é um bocadinho bipolar, porque tanto é a nossa desvantagem como é a nossa gigantesca vantagem competitiva. Não é? A desvantagem é porque nós temos uma grande aversão ao risco. Não é? Portanto, nós normalmente, quando estamos numa posição favorável, acomodamo-nos. Portanto, quando algo está a correr bem, nós rapidamente nos acomodamos a essa realidade e usufruímos, digamos assim, do momento. E esquecemos nesse momento de perceber que há de haver um amanhã, não é? E portanto é preciso na mesma continuar a planear, continuar a inovar, continuar a fazer coisas diferentes, não é? Para nos prepararmos para o dia seguinte. Eh, e o outro lado, por isso é que fica um bocadinho bipolar, nós temos uma característica que eh, e que é quase contraditória, paradoxal com esta aversão ao risco que temos por um lado, não é? É porque nós temos uma capacidade de adaptação e de aquilo que se chama a flexibilidade cognitiva, não é? Aquilo que num português mais corrente é o desenrascanço, não é? Em que somos de facto os melhores do mundo. E, portanto, nós a partir do momento que estamos numa circunstância num contexto de dificuldade e de adversidade, e, portanto saímos da tal, a zona de conforto é-nos retirada, nós temos dificuldade em sair pelo nosso pé dela, mas quando ela nos é retirada, seja pelo que for, por exemplo agora por uma crise pandémica, não é? Nós quando temos momentos destes, nós depois reagimos fantasticamente e temos uma capacidade de adaptação a novas circunstâncias, a novos contextos, mesmo sem termos planeado, mesmo sem termos estarmos pré-organizados, digamos assim, nós depois temos uma flexibilidade gigantesca e adaptamos muito bem, não é? Somos desenrascados, como se diz, não é? E isso eu acho que é uma vantagem enorme nestes tempos em que tudo está a mudar tão rapidamente. Não é? Eu costumo dizer isto às vezes em reuniões mais internacionais, em tom um bocadinho provocatório para os nossos amigos alemães, que lideram um bocadinho, como nós sabemos, a lógica europeia, porque, e costumo contar essa história, não é? Eu passei toda a minha escola e universidade a ouvir os meus professores e mestres a dizerem que o Portugal era um país relativamente pobre em termos europeus, porque nós não éramos como os alemães. Os alemães sabiam planear, sabiam organizar, tinham um método de trabalho, tinham um rigor, digamos assim, e disciplina que nós não conseguimos ter, porque nós, de facto, enquanto povo, somos à partida mais desorganizados e sem tal capacidade de prevermos e planearmos.
Ora, quando agora olhamos para o momento que estamos a viver, desde esta última revolução digital, digamos assim, dos últimos anos, aquilo que se pede às pessoas é precisamente esta capacidade de saber lidar com a adversidade, com o imprevisto, com circunstâncias que não estavam no plano, digamos assim, não é? E aquilo que estamos a assistir hoje é que os portugueses sabem lidar melhor com esta realidade do que, por exemplo, os alemães, que quando algo foge àquilo que estava planeado, rapidamente entram fogem de facto do pé, não é? E, portanto, fogem do trilho e têm muita capacidade depois em retomar e em conseguir encontrar o rumo, digamos assim, não é? E, portanto, isto é um bocadinho provocação e não tenho, evidentemente, esta generalização entre países não faz nenhum sentido, e muito menos contra os alemães, não tenho rigorosamente nada, pelo contrário, mas é um bocadinho para fazer ver que nós temos, enquanto país, temos razões para ter alguma esperança no que aí vem, não é? Claro que do ponto de vista das empresas é preciso fazer muita coisa, não é? Nós temos agora, ainda por cima, uma oportunidade com o chamado pacote, não é, de resiliência, de recuperação e o quadro financeiro plurianual, não é? Basicamente a bazuca europeia, portanto os fundos comunitários que chegarão, que é de facto muito dinheiro que vai chegar ao país, e eu acho que é uma oportunidade gigantesca para nós reformularmos aquilo que é a nossa economia, não é? Porque nós vivemos, e esta é a ideia geral, a ideia final, desculpem, nós temos enquanto país, enquanto economia, nós temos tido ao longo dos últimos pelo menos 20 anos, portanto, desde que aderimos ao euro, e portanto isto começou até um bocadinho antes, não é? 25 anos se quisermos, nós desde que aderimos ao euro temos tido os incentivos errados na economia. Os incentivos do ponto de vista da política macroeconómica têm sido todos direcionados para o chamado setor não transacionável, não é? Para simplificar. Temos vivido muito à custa de rendas associadas ao Estado, de obras públicas, de infraestruturas de rentabilidade muitíssimo duvidosa, não é? Isso depois tem um efeito de bola de neve, porque isso leva a que muitas empresas vão atrás disso naturalmente, porque encontram uma oportunidade de negócio para elas próprias. Isso faz com que o sistema financeiro e bancário acabe por se associar a isso e por também ele próprio viver desse modelo, não é? O Estado cria um conjunto de dependências, interdependências que depois fazem aumentar a carga fiscal em cima de todas as empresas, não é? E portanto isto cria um efeito negativo em todos, não é? Felizmente tem havido muitas empresas portuguesas que têm fugido a esta lógica e têm conseguido encontrar mercados lá fora, exportado muito e estado no mercado transacionável, digamos assim, não é? E eu gostava que este próximo pacote de fundos servisse para reestruturar a economia a este respeito. Eu não espero que o Estado vá transformar digitalmente as empresas, cada uma delas, isso é função de cada empresa. Não espero que vá intervir nos determinados setores de atividade, porque provavelmente isso dá asneira, não é? Mas eu gostava que o Estado, do ponto de vista da política macroeconómica, aproveitasse este momento para direcionar a sua aposta, digamos assim, não é? Os seus incentivos, para de facto as empresas que podem trazer mais produtividade, mais competitividade à economia. E essas são de facto as empresas, muitas delas com certeza PMEs, outras que sendo pequenas é muito importante que haja incentivos à sua fusão, ou que entendermos, mas que ganhem escala e dimensão para poderem competir nos mercados internacionais. Porque neste mundo que estamos a viver, não tínhamos dúvidas, a nossa escala enquanto país é muito pequenina e se queremos ter empresas que geram emprego, criam riqueza, essas empresas têm que entrar nas cadeias de valor globais, não é? Têm que saber encontrar mercados que vão para além das fronteiras portuguesas e, portanto, têm que ser empresas globais, em certo sentido, não é? E, portanto, eu espero que seja esse o caminho, não é? Pedro, digamos assim, o diagnóstico está feito, já avançaste um bocadinho também naquilo que parece que seria, digamos, a boa utilização da bazuca ou vitaminas, não é? Também como agora já não é bem bazuca, são vitaminas. Mas de qualquer maneira eu gostava, se tu concordares, gostava só de explorar um bocadinho mais este tema, até porque o Conselho Estratégico deve pensar, deve refletir sobre estes temas, e eu tinha basicamente duas questões numa só, que é, para Portugal poder, digamos, alavancar esta revolução tecnológica que estamos a viver e queimar etapas no seu desenvolvimento e no crescimento, na tua perspectiva, quais são os aspectos essenciais, em termos práticos mesmo, quais são, digamos assim, os pontos que te parecem realmente significativos e relevantes para o país poder utilizar esta revolução tecnológica para passar para um outro patamar de desenvolvimento e de crescimento. E associado com isto,
o que é que este dinheiro que virá da União Europeia poderá contribuir na construção dessas condições promotoras, digamos assim, de um desenvolvimento acelerado da economia portuguesa e, desejavelmente, na criação de uma economia mais moderna, mais competitiva, mais capaz também de fazer parte dos mercados internacionais? Sim, a questão faz todo sentido, é muito relevante e eu tenho alguma pena que, apesar de haver uma discussão pública a ocorrer, o debate seja um bocadinho, às vezes, muito politizado, talvez, outras vezes muito superficial, não é? E eu diria que aqui, respondendo concretamente à tua questão, Fernando, eu acho que, eu diria que há três linhas, três pontos ou três pilares, se quisermos, importantes. Competências, infraestruturas e ecossistema, vamos chamar assim. Ainda cada uma delas. Competências têm a ver com como hoje se qualifica o talento humano, não é? Nós, apesar, isto pode parecer também um bocadinho paradoxal, mas apesar de vivermos este tempo brutal de transformação tecnológica e digital, não é? O elemento realmente diferenciador nas organizações vão ser as pessoas, não é? Porque a tecnologia está cada vez mais acessível a toda a gente, a sua adoção está massificada e estará crescentemente massificada. Portanto, aquilo que vai fazer a diferença entre organizações é de facto o apor, a mais-valia, digamos assim, que vai ser dada pela componente humana, não é? E por isso eu acho que o trabalho humano vai ser valorizado, ao contrário das opiniões mais pessimistas de alguns. Eu acho que esta transformação digital vai valorizar precisamente o trabalho humano, vamos chamar-lhe assim, não é? E desempenhado por pessoas, não é? E para isso, se nós queremos ser competitivos em termos globais, nós temos que ter as melhores pessoas, ou pelo menos temos que ter as pessoas mais bem preparadas para este novo momento. E quando a EIDC conhece bem esses números, não é? E com certeza também a Nova, e no fundo são números já públicos, nós aí partimos de uma base muito negativa, pelo menos naquilo que é o mundo ocidental, não é? Nós, quando olhamos para o resto da Europa, somos dos piores, não é? Ao nível da qualificação das pessoas. Estamos, de facto, a recuperar nas gerações mais novas, mas temos um legacy muito complexo, não é? De muitos anos de atraso na área educativa que agora se paga de forma muito clara. E, portanto, primeira prioridade eu acho que tem que ser recuperar o tempo perdido, e, portanto, isto implica de facto uma capacidade de qualificar, de requalificar, porque temos que olhar para todas as gerações de forma muito intensa a sociedade portuguesa, não é? E eu acho que isso já se assumiu como sendo uma necessidade, pelo menos alguns setores no lado público, dentro do governo e do Estado, já se percebeu isso, mas eu acho que ainda não há uma ideia global e geral de se perceber como este é de facto o fator crítico para o nosso futuro, não é? E há alguns sinais, agora respondendo um bocadinho também já à segunda parte da tua questão, há alguns sinais no PRR que são, o PRR neste documento que está a ser agora discutido, não é? Que são muito, eu diria, preocupantes, não é? Por exemplo, vou dar um exemplo, o programa da escola digital, em que começa com uns parágrafos muito interessantes, não é? E muito estimulantes sobre a importância de facto da capacitação de pessoas e afins. Mas depois vamos ver, o grande bolo de investimento é para equipamento e material nas escolas, portanto, para projetores, para computadores, eventualmente para servidores, portanto, o chamado ferro, não é, que se vai instalar nas nossas escolas. Um investimento de centenas de milhões de euros associado. Ora, isto não traz, se nós pensarmos um bocadinho, isto estamos a falar de material para o qual se vai utilizar um pacote absolutamente extraordinário, portanto, que o governo vai poder acorrer, só que esse equipamento daqui a 2 ou 3 anos se calhar está obsoleto, pelo menos uma parte dele, não é? E nós não vamos ter condições, porque não vai haver, as tais vitaminas não são renováveis, não é? Portanto, nós não vamos ter condições para reciclar esse mesmo material. Portanto, este é o tipo de investimento que a ter de ser feito tem que ser por via, por exemplo, do Orçamento de Estado, não é? Mas não, está-se a utilizar para isto. Com outra desvantagem de que este material, grande parte dele é comprado lá fora, não é? E, portanto, isto contribui para degradar aquilo que é a nossa balança de comercial e balança de pagamentos no país, não é? Não traz dinâmica económica nacional, não injeta dinheiro na economia portuguesa, é noutras. E, portanto, não tem nenhuma vantagem desse ponto de vista, não é?
seria muito mais preferível, e isso sim era duradouro, se o investimento fosse feito, de facto, nas pessoas, a formar professores, a formar os alunos, naturalmente, não é? A criar conteúdos, a criar outro tipo de ferramentas, se quisermos, que possam ter outra durabilidade, não é? Isto, perdão-me ter dado este exemplo da escola digital, mas é para dar um exemplo muito concreto, como eu acho que nós rapidamente, sem nos apercebermos, e se calhar com boas intenções, e temos títulos de capítulos que são muito adequados, como apostar numa escola digital, todos estamos de acordo que isso é fundamental e crítico, mas depois, se calhar, a execução acaba por ir no sentido errado. Bom, mas eu falei em 3 pilares, o primeiro das competências, o segundo é de infraestruturas. Quer dizer, isto é mesmo assim, nós já aproveitamos outros fundos comunitários no passado para melhorarmos muito as infraestruturas mais físicas do país, não é? Temos hoje autoestradas fantásticas, pontes, aeroportos, e portanto temos infraestruturas muito boas desse ponto de vista, não é? Desta vez tem que se perceber que essa já não é a prioridade do país. Agora são outro tipo de infraestruturas, as autoestradas do futuro, não é? Como se costuma dizer, e portanto tem muito a ver com a conectividade, com redes, com o 5G, com a capacidade de nós termos instalado potencial de cloud computing, etc, etc. E portanto acho que aí é fundamental haver uma aposta aí é preciso evidentemente investimento do Estado, é onde eu acho que o dinheiro público é bem investido, porque é de facto um investimento que será reprodutivo e ajudará muito toda a economia e toda a sociedade durante muitos anos. Por último, a questão do ecossistema. E aí, no fundo, é quase só, eu diria, nós temos de pedir ao Estado que aproveite este dinheiro para se transformar e dessa forma reduza os custos de contexto para as empresas, não é? E para os agentes económicos em geral, não é? Pode fazê-lo de muitas maneiras, não é? Há muitas formas, mas eu acho que o Estado aí tem de dar o exemplo, não é? Até porque se nós tivermos um Estado moderno, um Estado digital, se quisermos, isso vai ser um fator de atratividade também do investimento estrangeiro, não é? E portanto também desse respeito vai introduzir componentes tecnológicas, incorporar tecnologia no país e trazer capital, não é? Que nós também muito, muito precisamos. Portanto, se nós tivermos capacidade, isto o ecossistema é muito vasto, não é? Há muita coisa que pode ser feita aqui, desde a área fiscal até a área laboral, até a área até a área da economia propriamente dita, não é? Nós temos, eu diria que muito trabalho para ser feito. Mas se houver eu diria, se houver esta predisposição, esta linha orientadora de que na área das competências, das infraestruturas e do ecossistema se pode ajudar a economia, o Estado pode ter um papel muito importante. Se o Estado olhar para este pacote como uma forma de se ajudar a si próprio, como por vezes eu acho que está a acontecer, eu aí sou muito cético, não é? Acho que o Estado aproveitar isto para engordar, para criar cada vez mais estruturas em cima de estruturas, para layers em cima de layers, para no fundo ir engrandecendo, ir acrescentando mais peso, para não dizer mais custos futuros, àquilo que já é a sua realidade, que muitas vezes acaba por tirar o ar quase, não é? Sufocar a economia, eu acho que isso será muito negativo. Até um momento concluindo, é um momento decisivo, eu diria, porque nós não podemos prever, não podemos esperar, aliás, o mais natural é que não volte a haver uma oportunidade desta natureza, em que de facto uma entidade externa, como é a União Europeia, decide da forma como decidiu, apoiar de uma forma ainda por cima integrada e, portanto, com os compromissos a serem assumidos por todos, de forma comum, apoiar um determinado tipo de países como Portugal, não é? São muitos milhões que vão chegando, temos de partir do pressuposto que não vai voltar a haver uma oportunidade desta natureza e, portanto, eu acho que nós, se queremos deixar um país melhor para as próximas gerações, eu acho que este é o momento, não é? Pedro, falaste sobre ecossistema e a importância de termos um ecossistema propício que ajude de fato a dinamizar a nossa economia e concordo plenamente. Olhando agora especificamente para o ecossistema de startups, ou seja, há um trabalho enorme a ser feito ao nível do tecido empresarial existente, mas depois há um novo tipo de empresas, as startups, as novas empresas, enfim, de crescimento exponencial, que investem de fato em produtos e serviços inovadores e, portanto, é importante dinamizar esse ecossistema. Eu queria que falasse um pouco sobre como é que tu vês esse ecossistema,
aqui, de facto, nos últimos anos teve um crescimento enorme. Nos últimos 10 anos vimos surgirem startups que depois deram origem a unicórnios, temos enfim, a Web Summit, mas de facto vimos, e acho que o mais importante é que vimos que algumas das startups se tornaram unicórnios e estão a criar empregos, estão a criar valor, portanto esse é um aspecto crítico. Como é que tu vês esse ecossistema e o que precisamos fazer mais? E aqui, pensando no ecossistema, estamos a falar desde regulação, capital, competências, a própria relação com o mundo corporativo. Como é que tu vês e o que precisamos fazer para acelerar ainda mais essa parte tão importante do nosso tecido empresarial? Eu concordo contigo, Gabriel. Acho de facto que este, este ecossistema de startups, mas se quiseres eu diria mais até este ambiente de vibração, não é, empreendedora que o país viveu nos últimos anos tem sido muito importante e devemos valorizar. Não é? E até porque isso ajudou a gerar uma marca, isto é um ponto um bocadinho lateral, não é, mas que não é menos importante, ajudou a gerar uma marca em termos internacionais muito positiva para o país. E eu, por força das minhas responsabilidades profissionais, não é, na Microsoft, tenho contacto na equipa em que estou integrado, que é uma equipa essencialmente internacional, não é, ou totalmente internacional, eu diria, em que sou o único português. Eu lido diariamente, de facto, com pessoas de outros países. E senti nos últimos 10 anos uma mudança a esse respeito. Não é? Portugal era visto como um país cronicamente atrasado nestas áreas, do ponto de vista cultural até, não é? E hoje eu sinto que quando se fala de Portugal, isto acontece na Europa, acontece nos Estados Unidos, não é? E até noutros pontos do globo, quando se fala de Portugal, que nasce imediatamente a ideia de que Portugal é o país das startups, é o país que tem de facto um ecossistema vibrante, que tem capacidade de criar coisas novas e portanto é um país cool, se me permitem, desse ponto de vista, e isto tem um efeito para além daquilo de nos satisfazer o ego mais patriótico, não é? Tem um efeito muito positivo, julgo eu, do ponto de vista da afirmação global, e nomeadamente do ponto de vista económico, não é? E portanto isto ajuda as empresas portuguesas que querem internacionalizar-se, ajuda a atrair investimento e portanto acho que isto é uma marca que nós não podemos perder. Bom, mas independentemente desta questão, como digo, um bocadinho lateral, apesar de ser importante, há de facto aqui algo que fica, uma semente que fica deste, desta marca, digamos assim, de relevância das startups e do espírito empreendedor. Não é? Um primeiro, eu acho que, e nós, é importante que não nos esqueçamos disso, foi muito importante esta atitude para o país, até do ponto de vista social, ultrapassar a fase de crise que viveu há uns anos atrás, não é? Com a crise, como sabemos, a crise do euro, a crise financeira global, eh, porque foi com muito desses espíritos que se gerou muito emprego. Isto, e porque é que eu estou a falar disto? Porque nós falamos e bem, não é? Como tu agora disseste, eu já tinha referido, nós olhamos muito para o caso dos unicórnios portugueses e para meia dúzia de startups tecnológicas que se estão a afirmar em termos globais. Isso é importantíssimo, mas a verdade é que a capacidade de iniciativa empreendedora, às vezes em pequenos exemplos, em áreas de atividade que não são propriamente tecnológicas nem de ponta, digamos assim, isso permitiu que houvesse muitas novas empresas serem criadas no país nos últimos anos, muito autoemprego, como se diz, não é? E portanto isso ajudou a esbater muito a crise e ajudou muito na recuperação económica do país, nomeadamente na área do emprego, onde nós conseguimos um pequeno milagre e foi muito às custas também desta atitude. Não é? Depois um outro efeito mais eu diria não de segundo nível, digamos assim, é porque eu acho que estes bons exemplos ajudaram ou estão a ajudar a criar novas culturas e novos hábitos, também em empresas que não são startups, não é? E portanto, eu acho que todo o ecossistema económico, não é, está a ser positivamente contagiado por, por, eh, por, eh, por esta nova atitude, que se calhar tradicionalmente não era muito portuguesa, não é? Mas que agora se está a revelar, nomeadamente nas novas gerações, e que acabam por contaminar, como há pouco dizia, do ponto de vista positivo e benigno, não é? Contaminar todas as empresas. Não é? E é nesse sentido que eu acho que, como tu dizias há pouco, Gabriel, eu acho, ou referias há pouco, eu acho que isto tem a ver, tem muito a ver também com uma transformação da economia que se está a gerar também por via das, das, da, deste boom de startups que temos assistido, não é? Elas têm a vantagem enorme de grande parte delas, pelo menos aquelas mais tecnológicas,
elas nascem com um espírito, elas nascem globais, se quisermos dizer assim, não é? Isso é crítico para um país que tem a escala que tem Portugal, para uma economia que tem a nossa escala. Nós temos um problema gigantesco. E isto já emboca um pouco na tua questão, Gabriel, final, não é? De como é que de facto conseguimos potenciar, digamos assim, este modelo, este ecossistema, digamos assim, né? Nós temos um problema de capital, claramente, não é? De capitalização de empresas, generalizado em Portugal, e temos de acesso a capital por parte de novas empresas e de startups em particular, não é? E eu acho que esta capacidade de olhar para os mercados de uma forma mais global é a única saída possível. Pelo menos no curto prazo. Nós não vamos alterar estruturalmente a economia portuguesa em meia dúzia de anos, isso infelizmente não é possível, não é viável. Nós não vamos conseguir atrair capital, ou melhor, mudar a estrutura de financiamento das empresas no nosso país de um momento para o outro, e portanto temos evidentemente ter a capacidade de ir buscar dinheiro onde ele existe, de outros pontos do globo, quer seja quanto clientes, quer seja enquanto investidores, não é? E eu acho que isso é uma mudança muito crucial, não é? Do ponto de vista das mudanças propriamente ditas, que podem ser feitas e induzidas, eu acho que há um conjunto de incentivos interessantes. A própria Europa, enquanto tal, enquanto organização, a União Europeia está a olhar para isto. É bom fazermos esta justiça. A presidência portuguesa da União Europeia, que está a ocorrer neste momento, está a tentar puxar este tema. Nós temos agora em março os Digital Days, onde será assinada uma declaração que visa apontar, ainda é uma coisa um bocadinho vaga nesta fase, não é? Mas apontar para a criação mais tarde de um conjunto de standards para startups que não discriminem nem positivamente nem negativamente startups dentro do espaço europeu. Isso pode nos beneficiar, não é? Porque de facto há países que hoje em dia têm incentivos muito concretos onde nós compramos mal desse ponto de vista, não é? Portanto talvez nós possamos apanhar esse comboio e dessa maneira temos, e quando digo incentivos é a todos os níveis, aqueles que referiste, não é? Do ponto de vista legal, do ponto de vista fiscal, do ponto de vista regulatório em geral, não é? E portanto acho que aí pode haver caminhos para darmos para ajudarmos também do ponto de vista do enquadramento mais regulatório, digamos assim, podermos ajudar aquilo que é um espírito que eu acho que já está bem introduzido na sociedade portuguesa e que agora só temos aqui o expandir o mais possível, na minha opinião. Pedro, vamos passar agora para um conjunto pequeno de perguntas mais rápidas, também já nos estamos a aproximar do fim da nossa conversa. Estávamos a falar de startups e tu és um observador privilegiado destes ecossistemas. Eu tenho uma curiosidade. Se tu fosses iniciar agora uma atividade, ou seja, se fosses criar uma startup, qual é a indústria, o domínio que te parece mais interessante, mais, digamos, com maior potencial, digamos assim, para startups, nomeadamente startups portuguesas, que têm as limitações que tu acabaste de referir, nomeadamente em termos de capital inicial, todas essas, um mercado no país relativamente pequeno e, portanto, qual é que parece ser as indústrias mais interessantes para startups neste momento em Portugal? Portanto, essa é o 1 million question, não é? Eu se tivesse uma certeza absoluta quanto a isso, se calhar não estaria aqui a falar com vocês e estava a criar essa empresa aí ao lado, mas passando a brincadeira, evidentemente que não tenho uma bola de cristal ou uma varinha mágica para poder definir isso, até porque, e aí respondo, não fujo à questão apesar disso, e eu acho que isto tem... quer dizer, não há uma solução teórica para isto, não é? Cada caso é o seu caso, cada contexto é o seu contexto e, portanto, há empresas em diferentes áreas que podem ter enorme sucesso e há empresas exatamente das mesmas áreas que podem não o ter e, portanto, o setor em si, desse ponto de vista, eu acho que não é a principal variável condicionadora, não é? E por isso eu talvez dissesse o seguinte, que se eu tivesse de apontar uma área, há evidentemente várias, mas eu apontava tudo que tem a ver com well-being, com bem-estar, com qualidade de vida, se quisermos, das pessoas. Acho que nós estamos numa tendência que já vinha muito de trás, de alguns anos a esta parte, e que acelerou imenso com o último ano, né? Em que há uma valorização crescente por parte das pessoas de determinadas facetas da sua vida que não tinham antes. E isso é também uma oportunidade de negócio.
Não vale a pena escondermos a realidade. Depois há um outro lado que não tem tanto a ver com o setor, mas tem a ver mais com a atitude. A minha experiência diz-me, daquilo que vou observando, não é? Que para as empresas terem sucesso, nomeadamente empresas dessa natureza, que são criadas, uma startup, por exemplo, vivem muito do espírito de engagement, de compromisso e até de entusiasmo das pessoas envolvidas. E, portanto, eu diria o seguinte: eu teria que fazer algo que me desse muito gozo, não é? E, portanto, onde eu me pudesse divertir. Às vezes mais importante do que uma área que me mostram num Excel, que é uma área que tenho mais condições de sucesso, é eu encontrar aquela área onde há aqui um match, digamos assim, entre aquilo que são os meus interesses individuais, os meus gostos pessoais, os meus skills, evidentemente, mas a minha predisposição para eu, de facto, agarrar aquele setor e aquela área, não é? E, portanto, como sugestão, eu diria a cada uma das pessoas que nos ouve, se estiverem a pensar em algo parecido, olhem evidentemente para o mercado, é fundamental, olhem para o contexto, isso é crítico, mas há uma outra variável que não deve ser menos importante, que tem a ver com algo que é um bocadinho íntimo, não é? Que está dentro de nós, nós vamos nos divertir a fazer isto vai-me dar gozo, vou levantar todos os dias com vontade de agarrar nestes desafios, isso eu acho que é mais, se calhar até, eventualmente não quero aqui fazer uma pesar na balança, mas eu diria que é pelo menos tão relevante quanto a abordagem mais exógena que evidentemente também tem que ser feita, não é? Espero ter respondido, Fernando, apesar da pergunta ser muito difícil. Não, Pedro, claramente essa questão do propósito, ou seja, de fazer algo que de fato nos dá gozo, acho que é fundamental e concordo plenamente. Mas se tivesse que dar um conselho aos teus filhos sobre que curso ou que carreira escolher, imagino que o tema do propósito e daquilo que é de facto aquilo que se gosta de fazer estaria no centro dessa decisão, mas qual o conselho é que darias para os teus filhos? Eu tenho duas filhas, uma de 15 e uma de 12, e portanto tenho esse problema, esse dilema, não é? Esse dilema moral quase todos os dias, não é? Evidentemente que uma resposta mais imediata é nós olharmos para aquilo que, por exemplo, a IDC também já consegue prever, não é? E nós vemos que evidentemente vai haver imensas oportunidades de emprego nos próximos anos, emprego valorizado, portanto, e bem remunerado, nas áreas tecnológicas, não é? E, portanto, com especialização tecnológica, seja nas áreas da cibersegurança, da inteligência artificial, de análise de dados, etc, etc, não é? Portanto, todas essas áreas são áreas que nós sabemos que, num prazo razoável dos próximos anos, isso são as áreas com mais oportunidades. E, portanto, se quisermos uma sugestão de primeira linha, é logo apontar para esse caminho. Mas, quer dizer, todos nós olhamos para a vida dos nossos filhos ou das gerações seguintes, né? Olhamos com a perspectiva de que seja uma vida muito longa, não é? E, portanto, eu aí talvez dissesse que mais importante do que a área em si, aquilo que nós vamos viver nos próximos anos do ponto de vista da transformação do trabalho é de tal ordem que não há mais pequena dúvida que a geração das minhas filhas vai, evidentemente, ter isto agora, já ouvimos isto há uns anos esta parte, mas agora é mesmo a sério, vai ter inúmeras profissões e mais do que isso, inúmeras atividades a desempenharem, porque se calhar até podem ter só uma profissão, isto é, até podem, se quiserem trabalhar por conta de outrem, até ter só uma entidade empregadora a vida toda. Mas a questão é que essa empresa, para sobreviver, vai ter que fazer coisas completamente diferentes e, portanto, vai estar a transformar-se todos os dias. E, portanto, a sua função, a sua atividade, a sua description de job, digamos assim, vai ser alterada permanentemente. E, portanto, eu acho que mais importante, talvez, do que a área em concreto, é alimentar-lhes algumas características, como seja, desde logo a curiosidade de aprender coisas novas, não é? Aquilo que eu há pouco dizia, do ponto de vista da necessidade de ter skills mais adaptados a este tempo, a flexibilidade, a adaptabilidade, as relações interpessoais, a capacidade de trabalhar em equipa. E, portanto, eu olho com sinceridade, olho mais para a formação das minhas filhas, se quisermos, como uma experiência, não é? Mais do que propriamente como um momento em que estão a acumular conhecimento e aprendizagens, não é? Isso evidentemente também é importante,
mas eu acho que elas devem viver isto tudo como uma experiência, não é? E enquanto estiverem a ver como uma experiência, estão a fortalecer-se, a enriquecer-se, e isso vai-lhes ser muito útil no futuro, não é? E, portanto, se elas tiverem elas vão ter que sair do sistema de ensino, e vão ter que iniciar a sua vida profissional um dia com, eu diria, as ferramentas de base, não é? E se essas estiverem lá, depois o resto, eu acho que tudo se vai tornar mais fácil. Portanto, isto é, não tenho a veleidade, para concluir e tentar ser mais claro, eu não tenho a veleidade de que elas escolham um curso superior, ou elas escolham uma determinada carreira, uh, com uma visão longa, não é? De acharem que, ok, escolhi isto para a minha vida, não é? Se o fizerem, provavelmente vão dar-se mal, não é? E portanto eu espero que dar-lhes mais pronto, esta base, digamos assim, não é? Como se costuma dizer, é mais, quer dizer, é terem a capacidade de ter uma cana e saberem a partir daí pescar por si próprias, não é? Durante ao longo da sua vida, não é? Bem, Pedro, estamos mesmo no fim. Isto é uma pergunta muito rápida. É mais um favor que nós pedimos do que uma pergunta. Eu e o Gabriel temos andado a tentar melhorar a qualidade das nossas leituras, e então cada vez que temos um convidado pedimos uma sugestão. E neste caso pedia-te dois livros que pareçam, ou que tenham sido marcantes para ti, ou que pareça que valham a pena ler e que sejam, digamos, úteis e entretidos para nós podermos também aprender. Eu diria, Fernando, de dois livros que me marcaram, talvez, não é? Em momentos muito diferentes da minha vida. Um primeiro que me marcou, e talvez me tenha conduzido a ter sempre uma preocupação mais, se quisermos, intervenção cívica, até política, não é? Como vocês disseram no início, passei por essas fases todas. Ainda hoje aquilo que faço ao nível da CIP tem um bocadinho também a ver com isso, não é? Com esta, quer dizer, predisposição para ter alguma intervenção cívica, pro bono, mas para poder ajudar, digamos assim, a transformar também a nossa sociedade. Tem a ver com um livro que eu li muito novo, chamado Utopia, do Thomas More, e que é de facto um clássico, é um livro considerado já um clássico, não é? E que talvez tenha sido a primeira vez, eu li, eu não sei com que idade, mas era relativamente novo, não é? Estava naquela adolescência, não é? Um bocadinho a formar a minha personalidade, e despertou-me de facto para esta necessidade de nós termos um sentido comunitário, não é? Porque nós de facto não vivemos individualmente, o nosso mundo não somos só nós e a nossa família e os nossos amigos mais próximos, não é? Há de facto uma lógica global. E eu falo disto como livro de sugestão de leitura atual, apesar do livro ser relativamente antigo e um clássico, porque eu acho que estamos a ver uma fase em que estes valores estão a ser muitíssimo, e vão ser muitíssimo valorizados. Aquilo que o World Economic Forum, o seu líder, tem chamado e tem escrito, chama-lhe o stakeholder capitalism, não é? Que é este momento que estamos a viver, não é? Portanto, é na vida das nossas empresas, aquela que é a componente que nós tradicionalmente chamávamos de responsabilidade social, que era assim um setor, um departamento de fim de linha, digamos assim, que se colocava ali para se fazer uma ou duas iniciativas e um relatório no final do ano. Isso agora está no core e vai estar cada vez mais no core da vida das empresas. E as empresas que vão vingar são aquelas que vão ter uma responsabilidade ética, uma atitude de responsabilidade social, responsabilidade em termos de sustentabilidade, etc., acima das outras. E, portanto, um sentido, se quisermos, comunitário, não é? Da empresa olhar não só para aquilo, e por isso é que ele chama stakeholder capitalism, não olhar só para os shareholders, não é? Não olhar só para aquilo que é se quisermos, o resultado financeiro do final do ano, nem a distribuição dos dividendos pelos seus acionistas, mas perceber que, para bem dos próprios acionistas, a médio prazo, a visão tem que ser muito mais comunitária, não é? Bom, mas isto, perdi demasiado tempo a falar de um livro. O outro, muito rapidamente, mais atual, porque tem a ver com os temas mais do presente, em concreto. E eu, como devem imaginar, tenho lido bastante sobre este momento, muitos livros, e há muitos interessantes, alguns deles até em que os autores são os líderes da minha empresa, que eu aprecio muito, mas eu, para não ser suspeito, vou fugir a isso, e talvez fale de um livro que se lê bem, relativamente leve, mas que aponta os grandes desafios que temos agora pela frente, do Harari, do Yuval Harari, um israelita que conhecerão, e que se chama 21 lições para o século XXI. É um livro que eu apreciei bastante, em que me fez refletir bastante, e, como digo, não é um livro particularmente complexo do ponto de vista tecnológico, mas que, quer dizer, aponta-nos e mostra-nos quais são de facto os grandes desafios que temos pela frente,
enquanto humanidade, designadamente neste momento de disrupção tecnológica que estamos a viver. Pedro, fantástico conversa. Começamos a falar sobre questões fundamentais como o foco, a visão a longo prazo. Depois falamos sobre aquilo que é necessário para transformar a nossa economia, a importância do ecossistema empreendedor em Portugal e o que se pode fazer para aproveitar, no fundo, aquilo que é essa oportunidade dos fundos comunitários, principalmente com o reforço agora relacionado com o PRR, e terminamos, enfim, que acho que foi com uma visão muito interessante, que é algo que acho que junta isso tudo, não é? Falarmos um pouco sobre o tema da sustentabilidade numa perspectiva mais transversal, quer seja a nível social, económico e ambiental, e portanto acho que foi uma conversa fantástica, pelo menos da minha parte aprendi muito, foi ótimo, foi uma hora muito interessante, portanto muito obrigado pela tua presença. Obrigado, Pedro. Eu agradeço muito, é ótimo para mim e parabéns pela iniciativa. Obrigado. Muito bem, e terminamos assim mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC em parceria com a nova IMS e com o apoio da Nexcellence. Muito obrigado e até breve. Nexcellence by Glint, uma parceria para criar o futuro digital, com respostas baseadas em experiência, com dimensão e ambição, com uma visão global e talento nas competências mais inovadoras. Nexcellence, powered by Glint. Knowledge to empower.